Tem uma consolidação de um modelo econômico vitorioso no mundo, que chega aqui um pouco mais tarde, chega aqui na década de 90, que é o que a gente chama desse modelo neoliberal. Ele é muito forte, ele reduz o papel do Estado. Aqui nós vimos um processo muito forte de privatizações, de redução do Estado, mas ao mesmo tempo, em todo Estado mínimo, tem um Estado máximo de controle, tem um Estado máximo de repressão, né? O Estado mínimo sempre é acompanhado de um Estado máximo de repressão, de controle, de crescimento das populações carcerárias, de crescimento da violência policial. Isso é uma regra para todo o Estado mínimo, em todos os lugares, né? Uma cidade muito cara, uma das cidades mais caras do mundo, uma cidade muito boa para se investir, um lugar muito bom para ganhar dinheiro e muito difícil de se viver. É uma concepção de cidade que não é natural, que não é inevitável, é uma escolha, é a vitória de um projeto político. E essa decisão eleitoral desse ano vai definir que cidade nós vamos ter, no mínimo, nos próximos 30 anos. A decisão eleitoral do Rio de Janeiro, desse ano, moça, não será revertida daqui a 4, independente do resultado eleitoral que teremos daqui a 4 anos. Porque o próximo prefeito é o prefeito da Olimpíada e da Copa do Mundo, né? E não se trata de ser contra a Olimpíada e como diz o Juca Kfouri, eu tive o prazer de lá participar de um programa lá com o Juca. Ele fala: eu não sou favorável, eu não sou contrário à Copa do Mundo, só que a gente tem que decidir se vai ser a Copa no Brasil ou a Copa do Brasil. Essa brincadeirinha das letras é decisivo. É uma Copa que será feita aqui ou é uma Copa que será feita por aqui, né? Qual é o jogo de interesse? O que a Copa nos interessa? A Copa tem que vir para nos trazer melhoria no transporte, na educação, na saúde, investimento na cidade, ou a Copa é um instrumento, né, de grandes negócios, onde para a gente fica o prejuízo, como foi na África do Sul. Acabou a Copa na África do Sul, a África do Sul tem uma taxa de desemprego que aumentou 4,6%, logo depois da Copa, mas o lucro da FIFA foi de 3,4 bilhões de dólares, né? Foi uma Copa na África do Sul ou da África do Sul, né? Foi na África do Sul. E o resultado, uma tragédia para a própria África do Sul. Os grandes estádios, alguns já estão pensando em demolir porque não tem utilidade e é caro. Nós vamos ver a mesma coisa, já estamos vendo acontecendo. O dinheiro que vai se gastar para a Copa do Mundo no Brasil dava para construir 7 Copas na Alemanha, segundo o Tribunal de Contas da União. Não é o pessoal que está dizendo, não, é o TCU que está dizendo: o valor da Copa no Brasil dá para fazer 7 Copas da Alemanha. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha nesse processo, né? Essa concepção de cidade é que está em jogo. A eleição desse ano define o que será no Rio de Janeiro por muito tempo, né? É uma cidade que despolitiza a política. O prefeito vira síndico, né? Não debate os grandes temas, não se posiciona de grande... Tudo é gestão, como se a cidade fosse o funcionamento de uma empresa. E o poder público vira um balcão de negócios. O poder público do Rio de Janeiro sucumbiu. Não existe presença do poder público, aquele que coloca o interesse da população acima dos interesses de determinadas empresas. Vou nem falar da Delta, que parece perseguição. O cara está achando, né? Escândalo tem a Delta, escândalo para lá tem a Delta. Impressionante, é uma cachoeira de denúncias, né? Enfim, mas não é nem isso, não é nem pessoal isso. O cara já acha que é pessoal. Não é, não. Ele pode continuar fazendo as festas, convidando o governador, indo no jato do Ike Batista. Essas relações que são nebulosas, que são a PPP, né? A PPP é você viajar no avião do Ike Batista para a festa do Cavandinsky, né? O modelo de PPP que a gente tem, de parceria público-privado no Rio de Janeiro. Essas relações são muito perigosas, mas são a consequência de uma vitória de um projeto de cidade que está colocado hoje no Rio de Janeiro. Esse projeto de cidade tem a chamada cidadania do aplauso, como eu chamo, né? O que é a cidadania do aplauso? A gente só é cidadão quando você vai para um show na orla para aplaudir o que está acontecendo. Não tem um mecanismo de participação das pessoas. Quem daqui tem a chance de determinar alguma coisa, participar de algum debate sobre transporte, por exemplo? Em que fórum, em que espaço que nós podemos, se desejarmos, participarmos para definirmos linha 4 do metrô? É um escândalo. É um escândalo. A gente pode debater, se tiver interesse, aprofundar esse debate. O prefeito finge que não é com ele, porque o metrô é do Estado. Sim, mas quem pega
pega o metrô são os moradores da cidade do Rio de Janeiro. Ele deveria se lembrar disso e participar do debate intenso sobre o metrô. A linha 4 do metrô ganhou a licença ontem, diga-se de passagem para quem não sabe. É uma vergonha, né? Quem de nós tem chance de participar de alguma coisa que diga, governo, eu não quero a ampliação da linha 1, eu quero o metrô em rede, como acontece em qualquer lugar do mundo. Qual é o lugar que nós podemos participar para falar isso? Não há. Não há. Qual é o lugar que nós podemos participar para dizer o seguinte, olha, na educação é fundamental que você tenha planos de cargos e salário para os professores. Isso é o mínimo da valorização de uma categoria profissional tão importante. Não há. Na saúde, assim, olha, não dá para concordar com o sistema de OS que vocês colocaram na saúde. Isso é um escândalo, isso é uma roubalheira. O lugar que mais tem corrupção hoje na saúde pública. Isso é crime hediondo, porque corrupção em qualquer lugar é ruim, mas na saúde você mata diretamente as pessoas nos hospitais. Não dá para ter essa vergonha das OS recebendo milhões e não tendo controle nenhum da verba pública e uma saúde que, segundo o Ministério da Saúde, é a pior saúde pública do país, é a da cidade do Rio de Janeiro, no ranking nacional. Não sou eu que estou dizendo, é o ministro Padilha que está falando isso. Ah, mas foi de 2009, 2010. Ó, quem é que era o prefeito de 2009, 2010? É o mesmo. De 2011, 2012. Não será 2013, mas é o mesmo, né? Então, não posso fazer nada. É o dado atual da saúde pública. Então, você não tem poder público. Você tem um poder público que é uma agência de negócios para grandes interesses. O esporte, a Olimpíada e a Copa do Mundo são instrumentos desse interesse. Não são os propósitos. O propósito é o grande investimento. O que justifica o Maracanã ter sido reformado com preços superfaturados em 2007, ser todo colocado abaixo em 2010 e já estão dizendo que não serve para a Olimpíada? O que determina isso? É o interesse público? Ou é o interesse das empreiteiras que estão fazendo aquela obra? Adivinha quem são? Quem são as empreiteiras do Maracanã? Tem um prêmio, se adivinhar: Delta, Odebrecht e Andrade Gutierrez, né? São as empreiteiras. São as mesmas, aliás, não são as mesmas, porque é só a Delta que reforma o prédio do Tribunal de Justiça. Vai ver que é por isso que a Justiça brasileira ou do Rio de Janeiro não acha que tem problemas na obra de lá, porque a sua própria obra também é feita pela Delta, né? Enfim, esse modelo de cidade está em disputa. Está em disputa. Se o poder público é um poder público que tem que ser subserviente e fazer do seu espaço, do seu dever constitucional, um balcão de negócios, ou não. Ou não. Ou é um poder público. Olha, a cidade do Rio de Janeiro é ótimo ver no Rio de Janeiro. É lindo viver em Ipanema. A gente pode sair daqui e vai ter uma cidade extraordinária na nossa perspectiva de olhar e de sentimento. É muito bom. Agora, ela pode ser muito diferente. Essa mesma cidade linda, maravilhosa, de um cenário extraordinário, tem, nesse momento, convivendo com um processo de genocídio na nossa juventude. Isso a gente finge que não está acontecendo. A juventude do Rio de Janeiro está sendo exterminada, principalmente a juventude pobre e negra das periferias e de favelas. Os números hoje apresentados para jovens mortos por armas de fogo no Rio de Janeiro superam qualquer país em guerra. Superam qualquer país em guerra. E a gente vive uma falácia de que o Rio de Janeiro está pacificado. E eu quero dizer que eu tenho acordo com vários pontos do projeto das UPPs. Eu acho bom o policiamento que ocupa o território. Não acho ruim. Eu acho bom o policiamento que não faz o enfrentamento à guerra, que muda essa lógica que ocupa. Agora, evidentemente que as áreas escolhidas para ocupação são áreas que interessam a um projeto de cidade-empresa, né? Quais são as áreas do PP? O corredor da Orla, né? Que vai do Chapéu Mangueira até o Vidigal, é o entorno do Maracanã, é o Morro da Providência, bem no meio do projeto Porto Maravilha, e a Cidade de Deus, que é a única favela em toda Jacarepaguá que não está dominada por milícia. Todo o resto é dominado por milícia. Quando eu presidi a CPI das milícias, em 2008, eram 170 áreas dominadas por milícia. Hoje são 300. As milícias cresceram assustadoramente nesse Rio de Janeiro pacificado. Cresceram assustadoramente, mesmo com a prisão de vários líderes depois da CPI. Mas prenderam, porque não tinha como prender depois da CPI, mas não tiraram deles o poder econômico. Como milícia é máfia, e a máfia mesmo, dentro do Estado,
Por que eu digo que é máfia? Porque é domínio de território, é negócio, tem projeto de poder, eles elegem gente, eles disputam o Estado, né? Fazem parte do projeto de poder, elegeram deputados, vereadores, frequentam o palácio, definiram eleições para prefeito, na última inclusive, né? Eles são muito fortes nesse sentido. Como é que eu posso imaginar que o Rio é pacificado se tem uma máfia crescente no Estado? Tem alguma coisa errada, gente, né? Porque não tiraram deles o poder econômico. Todo o sistema de transporte alternativo do Rio de Janeiro está na mão da milícia. Toda a distribuição de gás da Zona Oeste e Zona Norte está na mão da milícia. Não, os chamados sistemas de gatonete ou Sky Miau, você escolhe, mas enfim, tudo isso vinculado à milícia. O poder econômico deles é cada vez mais forte.